O erro do Brasil criar uma moeda única com a Argentina e o porquê que a gente deveria se preocupar com isso, tá? É basicamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então se inscreve aqui no canal, dá o teu curtir e encaminha para algum amigo que vem se preocupando com essa questão. Fechado? Vamos pro vídeo. Primeiro, a gente tem que contextualizar para muitas pessoas para ficar mais simples essa versão, né? Então, pensa você e seu amigo. Você sempre se preocupou em pagar as suas contas, você tem lá o seu cartão de crédito, você até usa o crédito que você tem, você paga lá às vezes, demora, atrasa 2 dias, mas paga certinho. Você tem crédito na praça, o teu score, né, que a gente fala quando você vai financiar ou pegar algum crédito, ele é muito bom. Então, você é um cara que sempre se preocupou com essas questões e os seus amigos te veem de uma forma diferente. Pô, ele é um bom pagador, um cara que se preocupa, ele recebe, mas tenta gastar menos do que recebe. Então esse é você. E aí você tem o seu amigo que basicamente está vivendo sempre um padrão de vida acima, né? Ele ganha muito pouco, recebe muito pouco, gasta muito mal e paga muitos juros sobre isso. Então ele é um mau pagador, ele não consegue ter uma taxa de juros favorável para ele se refinanciar. Todas as pessoas do mercado, quando olham para ele, ele tem um score de crédito, uma nota de crédito muito baixa, então o mercado já espere que ele vá dar o calote. Mesmo emprestando, as pessoas emprestam uma taxa muito alta já esperando o calote, é o risco incorporado, né? E aí a gente simplesmente decide, você com uma nota de crédito boa, relativamente boa por ser um bom pagador, equilíbrio de conta, uma força muito grande de receita, né? Conseguindo conduzir as despesas, e você decide simplesmente fazer assim, quer saber? Se existisse a possibilidade de a gente juntar nós dois, né? Eu como bom pagador e você como mau pagador, que paga e tem custos totalmente fora do seu padrão, né, que precisa se endividar e as pessoas já te esperam um calote. Se a gente fosse levado a se unir para ter aí uma nota de crédito conjunta, né, onde eu serei avaliado ou você seremos avaliados para tomar crédito ou seremos olhados no mercado de uma forma conjunta com essa pessoa que é displicente com a gestão do dinheiro dela. Você acha que isso funcionaria? Se você precisasse se preparar para alguma questão, pegar um crédito no mercado ou atrair, né, um investidor para um negócio seu, e se você fosse uma unidade com essa pessoa que tem um histórico péssimo, você acha que isso seria bom para você? Quando a gente fala em união de moedas, né, basicamente a gente está falando de união de questões econômicas, né? Não funcionou até hoje em nenhum lugar no mundo, né? A gente fala que basicamente a gente tenta recriar modelos que nunca funcionaram, ao invés de pegar modelos que já funcionaram e tentar aprimorar. Modelos de moeda única, eles têm aí algumas características que a gente precisa pensar, né? Uma vez que a gente cria uma moeda única de um bloco, né, que seria basicamente com a Argentina, depois podendo ser incorporado com outros países, a gente tem que pensar que a gente vai abrir mão de políticas econômicas que são necessárias. Uma delas, tá? Para a gente começar, política de gestão de juros. A gente sabe que para o investidor estrangeiro investir no Brasil, trazer dinheiro para o Brasil e colocar dinheiro no Brasil, ele tá cobrando uma taxa de juros para trazer esse dinheiro para cá. Se eu tenho um bloco com maus pagadores, os juros que a gente vai precisar pagar para trazer dinheiro e se capitalizar, né, e fazer esse dinheiro girar no Brasil, ele vai subir bastante. Uma vez que a gente está olhando isso como um bloco, como uma moeda única. Então até essa questão de taxa de juros e dificuldade em a gente subir e aumentar a taxa de juros, que interfere diretamente
em como a gente vai controlar a inflação do nosso país. Né? Se vocês vêm acompanhando, a nossa inflação ela teve aí uma alta bem grande nos últimos 12 meses, né? E o governo ele vem aumentando a taxa de juros para encarecer o custo do dinheiro no mercado e segurar um pouco essas pessoas pegando crédito, a crédito barato e comprando, né, essa força de compra. Se a gente tem uma moeda integrada, essa política de aumento e baixar juros, a gente precisa abrir mão. Então, é uma das deficiências e é algo que simplesmente não funcionou lá fora, né? Primeiro, essa questão da taxa de juros, a dificuldade em a gente ter uma política econômica olhando para o país e uma outra questão também que é super importante. A gente precisa estar junto, né, de países alinhados com um interesse global, né, alinhados com expansão, né, alinhados com abertura de fronteiras. A gente precisa estar alinhado com países que não fomentam, né, fechar mercado, não fomentam controle de preços, né, que são políticas econômicas que não funcionam e não funcionaram aqui já também. Né? E uma vez que a gente olha toda a América Latina hoje, né, a gente como a maior potência da América Latina, cheia de defeitos, né? A gente sabe que tem que melhorar muita coisa, mas a gente é o melhor país do bloco. Uma parceria nesse sentido não traria nenhum benefício para o Brasil, só reduziria a nossa cara, o nosso interesse, né? Como é que posso te dizer? A nossa beleza para o resto do mundo, porque a gente passaria a ser comparado com países que não estão no momento fiscal favorável, tá? Então, por que a gente deveria se preocupar com isso? Né? Acho que é importante a gente pensar. Quando a gente olha o bloco econômico europeu, por exemplo, a gente teve alguns países com diversos problemas, né? E em algum momento, quando a gente se cria um bloco, né, uma moeda única, a gente tem que sustentar países com políticas econômicas totalmente diferentes da que a gente atua no nosso país. Pensa a gente já como um país global. É muito difícil a gente ter uma política econômica no Sul que se enquadre com políticas econômicas do Nordeste, que são muito diferentes, né? As necessidades são muito diferentes, né? A gente já é um país continental. Agora pensa você atrelar uma outra cultura, um outro país, uma outra forma de ver, né, as necessidades. Acaba sendo muito complicado. Né? Então, a gente deveria se preocupar sim com isso. É um caminho que não funcionou em todos os países que foram implementados. Né? Teve países da União Europeia que buscaram até entrar, mas não colocar essa parte de monetária, né? De moeda única. E a gente deveria se preocupar sim, porque se esse caminho for tomado, tá? Existe um grande risco de a nossa economia ela ser precificada e ela ser olhada, né, numa questão de risco-retorno, como os pares que a gente está se juntando. Tá? A gente sabe que o viés político do governo atual, ele é muito de esquerda. Né? Então ele vem se juntando ali com questões como presidente da Argentina, presidente da Venezuela, fomentando algumas parcerias. Saiu agora a possibilidade do BNDES em começar a financiar algumas obras públicas em outros países, né? Ou seja, dinheiro de brasileiros sendo emprestado a juros para países que a gente já sabe que tem uma dificuldade em pagar. Então a gente deveria se preocupar sim e aí chega numa solução. Né? Tem que fazer sentido investir. Né? Ano passado, quem comprou algumas ações, por exemplo, na Argentina, ações voltadas para o mercado elétrico, por exemplo, ganhou muito dinheiro. Né? Comprou exatamente no fundo do fundo. Né? A gente fala quando o sangue está jorrando nas ruas. Né? Mas tem que fazer sentido dentro de uma carteira de investimentos. Quando a gente fala de Brasil no mesmo risco, equiparado à Argentina, à Venezuela, caso ocorra uma moeda única,
a gente precisa começar a olhar de forma mais ampla a nossa carteira de investimentos. E aí a gente está falando em ativos mais defensivos dentro do Brasil, ativos que vão incorporar uma taxa de juros, né, dentro do Brasil que faça sentido também, que a gente tem diversas possibilidades, e também iniciar uma carteira lá fora, né? A gente tem diversas possibilidades lá fora, com renda fixa, renda variável, em ativos com uma custódia americana, por um exemplo, né, que a gente consegue com acesso aí no mesmo dia já estar investindo, abrir conta, transferir e investir. Então, se existe uma possibilidade desse aumento de risco, a gente deveria pensar e iniciar ali uma avaliação, né, se esse risco pode impactar os nossos investimentos ou não. Então, no meu, Maicon, pessoal, no meu parecer, uma moeda única entre Brasil e Argentina só traz malefícios para o Brasil, não tem o porquê, quebraria toda a nossa facilidade de trabalhar a parte fiscal, a parte econômica, e a gente deve se abrir e se juntar e se aproximar de mercados mais prósperos, né? A gente fala que quando a gente é o melhor, né, isso é uma lógica de mercado, quando você é o melhor da mesa, né, você já não deveria mais estar naquela mesa. Quando você é a única pessoa que pode ser sugada e ninguém mais pode trazer algo que te agregue, você deveria pular para uma outra mesa. Então, o que a gente está fazendo é sendo o melhor, vindo para a mesa dos piores. E aí não faz sentido nenhum quando a gente fala de risco-retorno, de médio e longo prazo, para um país desse tamanho, cheio de oportunidades. Fechado? Então, se tu tem alguma dúvida sobre investir lá fora, renda fixa, parte de renda variável, como fazer isso, deixa teu comentário. Se tu não concorda comigo também, tu está em total direito, deixa teu comentário aqui, né? Se você acha que isso é certo, que a gente deveria financiar obras públicas lá fora, aumentar nosso gasto de forma displicente, né? Ou juntar o teu score, o nosso score, né, para o mundo com países que não têm uma história de bom pagamento, né? Deixa teu comentário aqui também, que é sempre muito bem-vindo. Fechado? Um abraço e até mais.